E campeonato brasileiro que chegou ao fim, cara, daquele jeito que a gente gosta, com muita emoção, com jogos decisivos, com uma rodada todos os jogos, com exceção de um só, né? Começando ao mesmo tempo no domingo, 4 da tarde, para decidir o futuro de muitos clubes que têm muitas pretensões diferenciadas. Alguns visando Libertadores, outros até pleiteando Sul-Americana e outros tentando fugir do Z4. E cara, foi uma rodada emocionante, foram jogos onde o Z4 foi mudando, o G7, que pode ser um G8 se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, também foi mudando, e por fim tivemos um término assim, que até foi surpreendente, principalmente de forma negativa para o futebol cearense, que viu seus dois times irem de arrasta. O Ceará perdeu para o Palmeiras e o Fortaleza acabou derrotado para o Botafogo. E eu estou aqui para fazer uma análise detalhada da rodada, vou conversar com vocês sobre os jogos, passar o que aconteceu, os momentos, a tensão e também explicar um pouco do motivo de cada clube estar na posição que está. Quero fazer um apanhado geral, um resumão dessa Série A, de forma bem direta, tá? Eu vou evitar ficar com muitos detalhismos. A gente pode até fazer um vídeo mais detalhado se vocês quiserem depois, mas eu vou passar diretamente com a rodada e falar um pouco dos clubes que trouxeram emoção para essa última rodada, 38ª da Série A, que olha, já tá deixando as saudades, viu? Então vamos lá, falar tudo o que aconteceu com o seu time na Série A, explicar um pouquinho do que aconteceu nos jogos, falar um pouquinho de cada clube e trazer para você um resumão definido da última rodada e também do seu time do coração. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que assistiram 3, 4, 5 jogos ao mesmo tempo nesse domingo. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Olha, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo no canal. Peço também que você compartilhe o vídeo, clica no botão hypar, faz todo aquele pacote que você já está habituado aqui da plataforma, que ajuda demais aqui o canal. E caso você goste desse tipo de conteúdo, mantenha o canal ativo e você pode voltar depois para ver mais vídeos, que vão ter bastantes aí nessa reta final agora do ano. Em dezembro vai ter retrospectiva, então aguarde, fique tranquilo para muito conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando primeiramente dos jogos da última rodada. É importante para você se habituar ao que estava rolando. Sei que todo mundo que está assistindo aqui provavelmente já acompanhou, né, os jogos, mas eu vou fazer um apanhado para você ir entendendo a nuance dessa última rodada. Primeiro que foram 9 jogos no domingo, teve um jogo que foi no sábado, jogo antecipado entre o campeão Flamengo e a sensação da Série A, o Mirassol. Mirassol que é treinado pelo Rafael Guanais, técnico que passou antes pelo Atlético Goianiense. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou o torcedor do Dragão. E, cara, fez um trabalho que, na minha humilde opinião, coloca como o melhor técnico da Série A de 2025. Sei que o Felipe Luiz foi campeão com o Flamengo, e muito merecidamente, diga-se de passagem. O Flamengo fez uma temporada muito boa, não é à toa que foi campeão não só do Brasileirão como da Libertadores, mas ninguém pode negar o tamanho do trabalho que foi feito no Mirassol. Mirassol que não tem um elenco cheio de estrelas ou de jogadores veteranos, tem um ou outro, como é o caso do Reinaldo, que também foi um dos destaques da competição, enfrentou um time absolutamente misto do Flamengo, com pouquíssimos jogadores do elenco principal, a maior parte é sub-20, e contando ali com o apoio, né, desses jogadores mais jovens, conseguiu chegar a um empate fora de casa. Os jovens do Flamengo, mais uma pequena mescla ali com o Michael e outros, chegaram a um empate em 3-3 que manteve a invencibilidade do Mirassol na Série A. Pense que é o primeiro ano que o Mirassol disputa a Série A, e nesse primeiro ano ele foi invicto em casa. Não é à toa que foi o 4º colocado, com muito mérito, com jogadores que trabalham de forma coletiva e juntos fizeram um timaço, um time muito entrosado, um time muito agressivo. E encerrou muito bem sua temporada empatando com o campeão Flamengo. E aí chegamos no domingo. Domingo teriam 9 jogos. Eu vou falar primeiro aqueles que, na minha opinião, não teriam tanta importância, apesar de ter por alguns motivos, que são o seguinte: Fluminense e Bahia. Eles disputavam a posição do G5 ali, né? Pra quem ia ficar na vaga garantindo vaga direta para a Libertadores de 2026. Se por um acaso o Cruzeiro ou o próprio Fluminense, que ganhou esse jogo de hoje diante do Bahia, conseguirem também ser campeões, ou ser campeão, né, no caso um deles, da Copa do Brasil, ele vira um G8
E aí, o oitavo colocado, que no momento é o São Paulo, consegue essa vaga para Libertadores, para pré-Libertadores. E aí, o sexto colocado conseguiria também a vaga direta para a fase de grupos. Agora, vamos lá, deixa eu explicar. Primeiramente, tivemos Fluminense e Bahia. Fluminense que vem numa arrancada veio uma arrancada muito boa com o trabalho do Zubeldia, que passou inclusive pelo São Paulo, né, teve uma passagem pelo São Paulo que não foi lá muito bem vista, né, muitos torcedores questionavam muito o trabalho dele. Já no Fluminense ele fez um grande trabalho, inclusive goleou o São Paulo, né, por 6-0 em uma das últimas rodadas aqui da temporada. E consegue, com uma vitória de 2-0 em casa, se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O Bahia, que oscilou bastante sob o comando do Rogério Ceni e que possui um time muito bom e qualificado, mas realmente tem dificuldades de manter uma estabilidade entre vitórias e derrotas. Pelo menos não foi o suficiente para cair de produção, mas não conseguiu vitória na última rodada. Mesmo o Rogério Ceni falando que se os jogadores tivessem culhões, eles conseguiriam, mas com toda a dedicação que foi dada, não conseguiram vencer o Fluminense em casa e ficaram dentro da fase de pré-Libertadores pro ano que vem. Depois tivemos o jogo entre Corinthians e Juventude. O Corinthians que é uma coisa fora da realidade. Um time com dívidas homéricas, um time com dificuldades financeiras claras, dificuldades administrativas terríveis, com impeachment, com problemas internos, problemas até com a justiça. Mesmo assim, o Corinthians consegue ficar ali no meio da tabela, empata com o Juventude, que foi rebaixado de forma antecipada, mesmo com um trabalho até relativamente bem feito no Juventude, mas ele teve muitas dificuldades durante a temporada, foi um time que teve problemas de oscilação, de troca de técnicos, e com isso acabou rebaixado mais cedo. Então esse jogo era quase como um jogo carta branca, e acabaram ficando no empate em 1-1. Além desse jogo, outro que também eu não vou colocar como algo nem tão relevante assim, seria o Sport rebaixado muito antecipadamente com 17 pontos contra o Grêmio. O Sport que fez uma temporada, assim, cara, olha, pra envergonhar o torcedor do Leão. Assim, o que o torcedor do Leão faz pelo seu time, lotando sempre seu estádio, a Ilha do Retiro, cara, é injusto o que o Sport fez com o torcedor. Um time muito mal montado, com uma constante troca de técnicos, com um título no estadual que foi assim arrastado, sofrido contra o Retrô, que foi rebaixado na Série C, além de outros problemas mais, e sem contar a pífia campanha na Série A com míseros 17 pontos. Cara, uma campanha lamentável. E aí no último jogo recebeu o Grêmio, que também foi muito oscilante, em muitos momentos esteve até na parte de baixo, próximo ao Z4, mas nas últimas rodadas conseguiu dar uma boa estabilizada e, claro, pegando o Lanterna com muitos problemas em casa, acabou goleando por 4-0 sem dificuldades. O Grêmio venceu, se manteve dentro da zona da Sul-Americana. E aí também, além desse jogo aí que eu tô falando com vocês, eu acho que o outro que a gente pode comentar assim por alto é o Atlético Mineiro, jogando contra o Vasco. O Atlético Mineiro que depois da Copa do Mundo, meu Deus do céu, o que aconteceu com o Galo? O Galo ficou uma sequência tão absurda de jogos ruins e derrotas, empates, que por um momento chegou ao ponto de se pensar do Galo brigando contra o Z4. E olha o timaço que o Galo tem, com Hulk, Gustavo Scarpa, Dudu, Rony, tudo bem, fica parecendo um time de Masters do Palmeiras, né, com tantos jogadores que passaram por lá. Mas, mesmo assim, é um grande de um time. E recebeu o Vasco, que vinha de uma vitória surpreendente em cima do Inter, vitória de goleada, né, por 5-1, mas aí acabou depois sendo derrotado na rodada passada. E mais uma vez foi derrotado, e dessa vez com requintes de crueldade, com 5-0. Assim, é impressionante o trabalho do Diniz. O Diniz ou faz muito gol ou toma muito gol. É uma coisa fora da realidade. É um time que tem dificuldades de ser equilibrado durante as partidas. Ou ele é muito ofensivo, ou ele é muito defensivo, ou ele é muito bagunçado. Essa é que é a verdade. E jogou contra um Galo que também fez uma temporada oscilante, mas o Galo em casa foi soberano, principalmente depois da expulsão do Hugo Moura, né? O Hugo Moura acabou expulso, o Hulk fez um gol de falta belíssimo na sequência e depois abriu a porteira. O Galo, sem muitas dificuldades, meteu 5-0 no Vasco, que fez uma sequência de derrotas absurda, venceu o Inter e depois perdeu mais duas. E é realmente uma situação que coloca o Vasco fora de qualquer disputa internacional ano que vem. O Vasco ficou fora até da zona da Sul-Americana.
O que é um absurdo, até pelo time que o Vasco tem, que é muito bom. Ryan, Felipe Coutinho, o Léo Jardim no gol. Cara, é um time relativamente bom. Era pra estar disputando mais em cima, porém, nem Sul-Americana o Vasco pegou. E aí ficamos com os jogos importantes da rodada. Esses que eu vou passar com vocês, que seriam o seguinte. Primeiro, Botafogo contra Fortaleza. Fortaleza que saiu da zona de rebaixamento na última rodada passada, chegando na última rodada fora do Z4, mas precisava vencer, né, para não se preocupar com nenhum dos outros resultados paralelos. Além desse, o Santos, que fugiu do Z4 nas últimas rodadas, fugiu ali e ficou bem até distante, vamos colocar assim, em questão de colocação, e enfrentava um Cruzeiro que não tá pensando mais no Brasileirão. Cruzeiro que ficou em terceiro colocado, e para ele o importante era se preservar para jogar a Copa do Brasil. Além disso, o Internacional, que chega na última rodada em 17º, acima apenas do Juventude Sport, já rebaixados, recebendo o Bragantino, que meteu 4-0 no Vitória, que é outro time que brigava contra o Z4 da rodada passada. Então o Bragantino chegava, inclusive, com intenções de jogar esse jogo para vencer. Afinal, dependia da vitória para poder roubar a 8ª colocação do São Paulo e ficar na possível vaga de pré-Libertadores, caso o Cruzeiro ou o Fluminense sejam campeões da Copa do Brasil. Então era um jogo de disputa séria entre as duas equipes. E o Inter jogando, precisando vencer e ainda contar com resultados paralelos. Além disso, o Vitória enfrentando o São Paulo, o Vitória que precisava vencer urgentemente e contar com resultados paralelos para poder fugir desse Z4, ele que começou a rodada na 16ª posição, aliás, 17ª era o Inter, 18ª era o Inter e 17ª era o Vitória. Essas eram as posições do Z4, né? E enfrentando o São Paulo, que precisava vencer, ou pelo menos não podia ser goleado e não podia ver o Bragantino vencer para poder se manter na 8ª posição e possível vaga para pré-Libertadores. Ou seja, o São Paulo também tinha o que disputar nesse jogo. E por fim, Ceará e Palmeiras. O Ceará que foi uma coisa fora da realidade. Durante todo o campeonato na primeira parte, o Ceará brigou em cima da tabela. Era um time equilibrado, treinado pelo Léo Condé, um time que conseguia ter uma certa imponência, até jogando em casa, mas depois da Copa do Mundo de clubes, cara, o que aconteceu com o Ceará? O Ceará ficou, cara, foram muitas derrotas, algumas inimagináveis, algumas, sabe, por erros cabais, assim, como foi, por exemplo, aquela derrota pro Inter, onde o Vinha acabou sendo expulso logo no começo do jogo. Então, ele chega na última rodada sendo um dos times que a gente menos cotava pra brigar contra o rebaixamento, até porque enfrentaria um Palmeiras que não disputa mais nada, jogaria com um time misto, sem muitas das suas estrelas, como Vitor Roque, Rafael Veiga, não estariam em campo. Então, o Ceará jogando em casa, diante da sua torcida, empurrado pela massa, era um dos jogos que se cotava como uma das possibilidades mais relativamente tranquilas, vamos colocar assim, para um dos times brigando contra o Z4 conseguir fugir. E o Palmeiras, como eu falei, não disputava nada. 2 campeonatos que o Palmeiras literalmente perdeu para o Flamengo, né? O Brasileirão, nessa reta final, o Palmeiras sucumbiu a quantidade de jogos, ou talvez a rotina de campeonatos, não sei, mas sucumbiu e perdeu jogos preciosos, empatou jogos preciosos nessa reta final, inclusive contra equipes que brigavam contra o Z4, e viu o Flamengo vencer os seus jogos da reta final do Brasileirão e ser campeão. E no Libertadores acabou derrotado por 1-0. E cara, olha, o Palmeiras com essa temporada não conquistou título algum. Foi vice do Paulistão, vice do Brasileirão, vice da Libertadores. Não tinha muito o que disputar nessa partida. Todos os jogos desse domingo começariam ao mesmo tempo. Vamos começar pelo Santos e Cruzeiro. Como eu falei, o Cruzeiro não tinha intenção de jogar esse jogo com gana pra vencer. Ele levou um time bem mistão, com jogadores da reserva, jogadores de base, pra poder fazer um jogo mais tranquilo, pensando na Copa do Brasil. O Cruzeiro já não tá mais com a cabeça no Brasileirão. Terceiro colocado, tranquilo, garantido na Libertadores do ano que vem, independente do que aconteça. Então foi pra jogar contra um Santos que precisava da vitória. Não que a derrota colocasse o Santos diretamente no Z4 de novo, mas ele dependeria de outros resultados. E o Santos foi com tudo pra cima desse Cruzeiro mistão. E não teve dificuldades pra pressionar, dificultar o jogo do Cruzeiro e fazer os seus gols. Mais surpreendentemente, gols com o Tassiano, um dos piores jogadores da temporada com a camisa do Santos. Eu falo isso assim, eu olhando de fora, não sou torcedor do Santos, mas acompanhando os jogos que eu assisti do Santos, cara, o Tassiano era bizarro em campo, sabe? Usaram o Cassiano,
aliás, o Tassiano, né, como um jogador referência camisa número 9 para um jogo como esse, normalmente seria uma tragédia, como a gente tem visto nessa temporada. Mas ele se sobressaiu, claro, aproveitando de um time completamente desentrosado do Cruzeiro, fez 2 gols, aproveitou-se de um ótimo jogo do Souza, do próprio Neymar, também fez um bom jogo nessa partida. Destaque também pro Guilherme, que é um jogador muito criticado do Santos, mas pra mim fez um bom jogo hoje também. Barreal fez um bom jogo também. Do lado do Cruzeiro, eu destaco acho que é o Ryan, ou Cauã, posso estar enganado nos nomes, tá? Acho que é Ryan, o nome do jogador do Cruzeiro, da base, muito bom jogador por sinal. Achei que fez uma boa partida do lado do Cruzeiro, mas o Santos venceu por 3-0 com certa facilidade. Teve chances até de fazer muito mais do que esses 3, e se safou, se livrou do rebaixamento e classificou-se pra Sul-Americana. Olha o plot twist do Santos. Um time que brigou quase boa parte do Brasileirão contra a zona de rebaixamento, consegue uma vaga na Sul-Americana logo na reta final. Beleza, além desse, né, do Santos, esse aí o Santos se livrou. Daí nós tínhamos 4 jogos importantes ali. Botafogo contra o Fortaleza, o Inter contra o Bragantino, Vitória contra o São Paulo e o Ceará contra o Palmeiras. E as coisas começaram muito interessantes pro futebol cearense. Porque o Fortaleza saiu na frente do Botafogo. Não lembro quem foi que fez o gol, mas saiu na frente do Botafogo, vencia por 1-0. E o Ceará saiu na frente do Palmeiras. Saía na frente do Palmeiras, ganhando também por 1-0 lá no Castelão. E, cara, eram resultados que colocavam o Inter numa posição muito complicada, porque mesmo com vitória, o Inter continuava caindo. E falando em vitória, o Vitória também cairia com esses 2 resultados, o que faria os cearenses se salvarem e empurrar Vitória e Inter para a Série B de 2026. Foi continuando esses 4 jogos. No jogo do Inter, um jogo muito ruim. O Inter nervoso, afoito, sem saber fazer jogadas, sem conseguir. O Inter de 2025. Foi o Inter de 2025 do primeiro tempo. O Inter sem criatividade, sem Alan Patrick, sem Bernabé, sem nada. Um time muito ruim. Só que o Bragantino também estava assim. Um time que não conseguia usar o bom futebol do John, o Sacha muito apagado no jogo. Um jogo tecnicamente fraco. E quando os gols foram saindo, o Inter foi se colocando numa posição cada vez mais difícil. Porque Fortaleza ganhando, Ceará ganhando, cara, não tinha o que o Inter fizesse. Ele podia até ganhar, ele continuaria sendo rebaixado. Porém, conforme os jogos foram seguindo, os times foram reagindo. O Botafogo empata o jogo contra o Fortaleza. Ainda era um resultado ruim pro Inter, que estava empatando e caindo. O Palmeiras também empata contra o Ceará. Também era um resultado ruim, mas o importante era, o Inter tinha que ganhar. Do lado do jogo do Botafogo e Fortaleza, 2 equipes, assim, o Botafogo mais tranquilo, porque ele tinha um objetivo, né, que é brigar ali a vaga na fase direta. Mas ainda assim teria muitas dificuldades para isso, porque dependeria dos jogos, né, de Fortaleza, aliás, perdão, Fluminense contra o Bahia. Já o Fortaleza tinha que fazer o que pudesse, ele tinha que vencer. Só que o Botafogo acabou virando o jogo, né? Teve uma virada no segundo tempo já, uma cabeçada bem baixinha ali, venceu a zaga e o goleirão do Fortaleza. E, cara, era uma derrota problemática, porque o Ceará estava empatando, o Vitória estava empatando, o Inter estava empatando, o Fortaleza precisava da vitória. E aí, o Palmeiras acabou virando. Virou pra cima do Ceará, um jogo onde o Ceará começou até bem, começou até o jogo legal, tava bem organizado, mas depois que fez o gol, ele se propôs a fechar muita casinha e perdeu sua força ofensiva. E o Palmeiras, sem ter nada a perder, se lançou pra frente e conseguiu fazer os seus gols. Fez o 2-1 e fez o 3-1, que empurrava o Ceará pro Z4. E nesse meio tempo, um jogador ex-Atlético Goianiense, o Gabriel Baralhas, faz o gol para o Vitória. Vitória que é treinado pelo Jair Ventura, que pra mim é um dos maiores especialistas em salvar times do Z4 da Série A. É impressionante como o Jair Ventura sabe armar times reativos, times que são feitos pra lutarem contra o Z4. Não é aquele time que vai brigar lá no topo da tabela, é o time agressivo, ofensivo, não. É um time que sabe o seu lugar e sabe respeitar o adversário e usar isso a seu favor. Sabe jogar com velocidade, jogar com objetividade pra tentar vencer por 1-0. Porque 1-0 vale 3 pontos, assim como 2, 3, 4-0. Então, ele se lança com um time bastante reativo e consegue um gol numa bela jogada que terminou com a finalização do Baralhas na saída do goleiro. E um gol que livrava o Vitória, colocando a situação entre Fortaleza e Inter. Só que aí
tivemos o goleiro Cleiton do Bragantino. Bola lançada na área do Inter, poucas chegadas que o Inter tinha tido, vamos ser sinceros, mas em uma delas o Mercado cabeceia e o Cleiton, cara, ele engole um frango. Ele engoliu um frango. Deixou a bola entrar pra dentro das redes. 1-0 para o Inter, que naquele momento ainda não era o suficiente, ele precisava pelo menos 2-0, porque ele empataria com o Fortaleza em saldo de gols, em tudo na realidade, e ganharia do Fortaleza no confronto direto, já que no primeiro turno o Fortaleza empatou em 0-0, e no segundo turno o Inter ganhou de 2-1. Então o Inter conseguiria ficar na Série A exclusivamente pelo confronto direto contra o Fortaleza. Só que o Botafogo foi lá, fez um terceiro gol, que foi anulado e foi dado um pênalti para o Fortaleza. Pênalti esse que foi cobrado, feito 2-2, e a situação ainda era complicada para o Inter. Mesmo vencendo, o Inter estaria ficando fora, por conta justamente da questão do saldo. Precisava do 2-0. E o Inter foi lá e fez 2-0. Em mais um erro do Bragantino, em mais uma falha do Massa Bruta. Numa jogada dentro da área que parecia que estava meio que resolvida, o jogador do Bragantino dorme, ele mosca, fica pererecando ali na área, não consegue evitar a roubada de bola do jogador do Inter, e ele vai e faz o pênalti, que é cobrado, muito bem cobrado pelo Alan Patrick, fazendo 2-0 e levando o estádio do Beira-Rio à loucura. Porque esse 2-0 e mesmo o empate do Fortaleza lá já seria o suficiente pro Inter, justamente pelo confronto direto. Mas aí as coisas ficaram mais cruéis, porque o Inter foi lá e meteu um 3-0 num excelente contra-ataque com finalização do Carboneiro. 3-0, que aí não precisava de mais nada lá no Nilton Santos. O empate já era o suficiente, o Fortaleza só não podia ganhar. Mas o empate já deixava o Inter livre, porque o Inter ultrapassava tanto o Fortaleza, em saldo de gols, quanto o próprio Ceará, que estava perdendo para o Palmeiras. E aí, conforme o jogo seguiu, o Bragantino até fez um gol, né? Um jogo bem ruim do Bragantino, vamos combinar, que acabou ficando na 9ª colocação na tabela. E aí, o Fortaleza leva o terceiro gol. Gol, se não me engano, do Arthur Cabral. Posso estar enganado, tá? Mas acho que foi do Arthur Cabral. Terceiro gol. E pra fechar com requintes de crueldade, nos acréscimos, o Botafogo ainda faz o quarto gol e sela a derrota que empurra o Fortaleza, junto com seu maior rival, Ceará, para a Série B 2026. Inter, Santos, cara, e Vitória se salvaram na última rodada, principalmente, eu posso falar principalmente, o Vitória e o Inter. O Inter fez uma reta final de Série B, cara, lamentável, assim, do nível patético, ao ponto de você mandar um técnico embora, faltando 2 rodadas, trazer um técnico chamado Abel Braga, que é uma mística do Inter, conseguiu se salvar, mas colocou o Abel Braga às moscas, né? Colocou ele para ser sabatinado por todos. E ele conseguiu salvar o Inter. Só que não salva, pra minha opinião, não salva o péssimo trabalho da diretoria do Inter em todo esse 2025. E não só em 2025, em todos esses anos que o presidente Barcelos está à frente do Inter, que soma, assim, vergonhas inacreditáveis. Uma que me vem muito à cabeça sempre quando fala da gestão do Barcelos é a derrota para o Globo na Copa do Brasil. Foi nessa gestão que o Inter sofreu essa humilhação, sendo derrotado para o Globo por 2-0 e caindo na primeira fase da Copa do Brasil. Resultados como esse não são resultados do tamanho de um clube como o Inter. E brigar contra o rebaixamento, se salvando na última rodada, dependendo de uma combinação de resultados, não é, cara. Não é algo que a torcida do Inter merece, que um clube do tamanho do Inter merece. Então a direção do Inter precisa rever os conceitos pro ano que vem. Digo mesmo da diretoria do Santos, que trouxe o Neymar para ser algo diferenciado, trouxe o Neymar para ser um porta-voz, um frente, um marketing do time, e no marketing talvez ele tenha até funcionado, mas em campo o time realmente não funcionou. O Santos foi um time muito ruim, que só foi ter uma reação quando o presidente tomou vergonha em sua cara e contratou um técnico de fato para colocar o Santos nos trilhos, que é o Vojvoda, que inclusive deu adeus ao Fortaleza nessa temporada, e esse adeus foi caro para o Fortaleza. Talvez se ele tivesse ficado lá, tivesse tido uma continuidade melhor, mas também, né, a passagem dele foi muito vitoriosa à frente do Lion, que infelizmente vai jogar a Série B do ano que vem.
Falando do Vitória, o Vitória teve um trabalho de diretoria ali bem questionado também, mas nessa reta final foi um time muito aguerrido, uniu-se em prol de um objetivo, e esse objetivo era simplesmente fugir do Z4, ficar na Série A do ano que vem. E aos trancos e barrancos, na última rodada, no frigir dos ovos, enfrentando um São Paulo, que também vem de muitos anos de uma diretoria ditatorial muito ruim, né, acabou vencendo o Tricolor por 1-0 e ficou para a Série A do ano que vem. Inclusive, aproveitando falando do São Paulo, outro clube que, olha, deixa muito a desejar com os investimentos que faz, uma diretoria, como eu falei, ditatorial e com nenhuma visão de entender a grandeza do São Paulo. Assim como outros clubes, como o próprio Corinthians, que tem uma dívida gigantesca por diretorias que nunca entenderam a grandeza desse clube. Então, assim, diretorias que mostram o porquê que a Série A do ano 2025 foi tão rachada. Metade dela, um pouco menos da metade, com algumas administrações bem feitas, conseguiram bons resultados. O Flamengo campeão, que esse aí, né, dispensa comentários, uma administração que soube segurar custos para colher no futuro e hoje colhe muitos e muitos títulos e ainda disputa o Mundial esse ano, né, o Intercontinental. Flamengo campeão. Em segundo lugar, o Palmeiras, que é outro clube que dispensa apresentações em nível de administração. A Leila Pereira pode ser questionado o quanto for na parte de futebol, contratações, você pode questionar o que quiser, mas nunca queira questionar a administração e a grandeza que ela trouxe para o Palmeiras. Desde quando era apenas uma investidora com sua empresa Crefisa, quanto agora como presidente. Ela realmente faz o Palmeiras ser o clube grande que ele de fato é. Terceiro colocado, o Cruzeiro, que se reestruturou muito bem depois da compra pelo Ronaldo, depois teve a compra pelo pessoal lá do Supermercado BH, e enfim, hoje é um time extremamente estruturado em sua SAF e se sustenta muito bem no topo da tabela. Brigou em alguns momentos pelo título, mas realmente a disputa ficou entre Flamengo e Palmeiras. Em quarto colocado, o exemplo máximo de time emergente que está colhendo sucesso. Um papel que já foi inclusive do Fortaleza e hoje é do Mirassol. Um clube que na sua primeira passagem nessa Série A de Campeonato Brasileiro termina o ano invicto em casa e em quarto colocado, mais do que merecido. Uma estrutura muito bem administrada, um presidente que é mais reservado, mas que trabalha muito, uma equipe que é fechada com sua cidade e jogadores que compraram a ideia de seu treinador. Por ser um time competitivo e coletivo, conseguem a quarta colocação. Em quinto, o Fluminense, que é um time estruturado, que vem buscando, né, ao longo desses anos, melhorar sua estrutura, melhorar sua administração, vem colhendo frutos há muito tempo e que foi muito bem até no Mundial Interclubes esse ano. No Mundial, né, a Copa do Mundo de Clubes. Foi muito bem e cada vez mais vai se tornando, assim como o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, potência em administração e gestão, né, do futebol brasileiro, consegue ficar na quinta colocação. Em sexto, o Botafogo, que passa por problemas administrativos e estruturais ali, né, principalmente essa questão de SAF, o Textor, o que aconteceu, existem ali até questões judiciais, mas aos trancos e barrancos conseguiu a sexta colocação. O Bahia, que hoje é administrado pelo Grupo City, então assim, administrativamente falando, não tem o que se falar, financeiramente falando, muito menos. É um time que está pronto para competir em contratações, em gestão, com qualquer outro time do futebol brasileiro e até mundial, pela gestão City. E consegue ali beliscar a sua sétima colocação. Aí vamos lá, ó, o sétimo colocado, 60 pontos. O oitavo já tem 51, 9 pontos a menos. E foi o São Paulo, como eu falei, gestão péssima na minha opinião. Essa gestão do Casares ela é horrorosa e não é de hoje. O São Paulo deixou há muito tempo de brigar por títulos. Teve uma Copa do Brasil, mas olha, foi uma coisa isoladaça. Muito isolada, comparado com o que já foi o São Paulo, sempre disputando títulos, sempre na cabeça das competições. Hoje é um time que amarga um departamento médico absolutamente abarrotado de jogadores, muitos deles veteranos que o São Paulo contrata para tentar alguma coisa diferente e no fim acaba colhendo o mesmo resultado. Então, realmente, uma gestão muito ruim que precisa muito mudar no São Paulo. Em nono colocado. Aliás, em oitavo colocado. Em nono, o Grêmio, que goleou o Sport, já foi um time mais estruturado, teve aquela queda em 2021, que foi uma queda muito dolorosa para os torcedores e até mesmo para o time em si, mas hoje também mostra-se uma potência que, administrativamente falando, até que vai bem, mas dentro de campo sofre com as montagens de elenco. Mais uma vez, um ano onde o Grêmio oscilou demais e teve momentos complicados, mas na reta final acabou ficando em nono. Em décimo, o Bragantino, que também é uma SAF que já teve seus mais altos patamares no campeonato, hoje oscilou mais na parte de baixo, porém consegue beliscar a décima colocação. É um time estruturado que aposta em jogadores jovens e vem colhendo certos lucros, né? Vem colhendo ali ou com vendas
ou com boas classificações nos campeonatos. 11º, Atlético Mineiro, que foi a bizarrice pós-Copa do Mundo. Um time que perdia jogos absurdos, assim. Uma sequência de jogos muito ruins, uma sequência de trabalho muito ruim. E mesmo com o Sampaoli à frente, ainda era um time que oscilou muito. Pelo menos deu uma alegria no último jogo com uma goleada em cima do Vasco. O Santos, que eu já falei, precisa muito rever seus conceitos. O presidente Marcelo Teixeira não passa confiança ao torcedor, é um trabalho muito mal feito, é uma continuação do péssimo trabalho do Rueda, pra mim. Então assim, é outro time que precisa rever principalmente seus contratos. Tiquinho Soares é caro demais, Tassiano é caro demais, o Neymar nem se fala. Então tem que pensar realmente qual é o objetivo do Santos para as próximas temporadas. É disputar alguma coisa, formar jogadores da base, que ele faz muito bem, Gabriel Bom Tempo, Robinho Júnior, Souza, jogadores muito bons que vêm da base, ou quebrar contratando jogadores caros. Tem que pensar nisso também. Corinthians, dívida eterna, é uma coisa absurda, é uma coisa fora da realidade o que o Corinthians tem em dívidas, mesmo sendo uma das maiores torcidas do Brasil, não consegue transformar essa massa em retorno financeiro para quitar toda essa problemática que ele tem. E eu não sei qual é o futuro do Corinthians, porque beliscou uma vaga na Sul-Americana, mas tem muita conta para pagar, e não sei de onde vai tirar dinheiro para isso. 14º, Vasco, que foi uma decepção, um time que tinha tudo pra conquistar uma vaga, pelo menos na Sul-Americana. Um time bem legal, assim, você olhar peça a peça. O Diniz, que é um técnico muito questionado, ele é um técnico oscilante demais também. Insiste demais em um estilo de jogo que em muitos times não funciona. Em muitos momentos o Vasco deu alegrias à sua torcida e depois na reta final foi um sofrimento atrás do outro. Chegou ao ponto de, em alguns momentos, alguns torcedores até temerem a disputa contra o Z4. Não aconteceu, obviamente. O Vasco consegue ficar ainda bem tranquilo dentro da Série A, mas sem nenhuma competição sul-americana para disputar, que é muito ruim pro torcedor do Vasco. O Vasco merecia até mais. O Vitória, que se salva na última rodada, numa dificuldade danada contra o São Paulo, um golzinho salvador do Baralhas, que mantém o Vitória na Série A, mantém o torcedor do Leão na Série A, e olha, precisa pensar bastante em como montar o seu elenco de forma competitiva, até usando cases de sucesso, como foi o Fortaleza um dia, como hoje é o Mirassol, para poder permanecer na Série A em 2027. Começa um 2026 planejando bastante, para quem sabe olhar, né, algo maior. E o último time ali antes do Z4, Internacional. Como eu falei, uma gestão muito ruim do Barcelos. Eu tenho certeza que nessa virada de ano eu não acredito que ele vai ficar. Eu não acredito que o Barcelos continue como presidente do Inter. Já ficou muito claro que o trabalho dele é muito, muito ruim. E aí vamos pro Z4. O Z4 formado pelo Ceará, que essa reta final foi bizarra. Todo mundo falando do Inter, todo mundo preocupado com o Inter. Mas pra mim, a maior queda foi a do Ceará. Sem sombra de dúvida. O Ceará foi um time que tava brigando até por G4, G5, G7, Sul-Americana. E de repente o Ceará termina a temporada entrando pela primeira vez no Z4 na última rodada e vai jogar a Série B. É impressionante como houve uma decadência do trabalho feito no Ceará, nesse trabalho de futebol, o trabalho dentro de campo, que ocasionou um rebaixamento pouco provável, mas que se concretizou com uma derrota em casa diante da sua torcida tão apaixonada e não merecia isso. Depois, Fortaleza, que sempre foi uma sensação nos seus 7 anos de Série A, desde que ele subiu, uma sensação de como o time que sempre brigava em cima, era a referência do futebol nordestino, era o time a ser batido no Nordeste. Essa temporada oscilou bastante, deu adeus ao seu técnico Vojvoda, contratou outros dois que não fizeram um grande trabalho. O Palermo sim, fez um trabalho sensacional, o Palermo fez um trabalho muito bom com 8 jogos de invencibilidade, se não me engano, mas aí, né, essa invencibilidade acaba em algum momento. Ele acabou perdendo fora de casa para o Botafogo, que não seria uma derrota inesperada, uma derrota ruim, não fosse o fato de que essa derrota ocasionaria o rebaixamento do Lion. Infelizmente, para o torcedor do Lion, um torcedor apaixonado, vai ver o seu Lion tentar novamente subir para a Série A, jogando a Série B de 2026. E por fim, Juventude, que teve uma queda antecipada também, mas até em alguns momentos brigou assim, em alguns momentos aqui na reta final, até acreditava-se que ele chegaria nas últimas rodadas com chances reais de fugir, mas acabou tendo um empate ali contra o Corinthians, se não me engano, um empate que ele acabou custando as chances ainda de lutar contra o rebaixamento. Vai jogar a Série B do ano que vem. E por fim, o time de maior decepção da Série A, o Sport, que fez uma gestão, como eu falei, lamentável, com derrotas homéricas, históricas, com uma sequência de jogos sem vitória no primeiro turno ali, quase que ficou o turno inteiro sem vencer. Uma campanha para o torcedor esquecer, mas para a diretoria, jogadores e responsáveis por ela,
jamais deixarem passar, porque precisam aprender com os inúmeros erros que o Sport cometeu em 2025 para não repeti-los em 2026, que vai começar um ano muito difícil, muito complicado, 2026 para o Sport, financeiramente, administrativamente falando. Pode ter ali um novo presidente, parece que o presidente branquinho, né, estaria assumindo ali o ano que vem, é um cara que já tá ali no Sport há mais de 20 anos, se não me engano. Pode ser uma mudança de paradigma, mas tem que ter muito cuidado na hora de montar o time para não decepcionar mais uma vez seu torcedor, brigando na Série B do ano que vem e acabar não subindo. E essa foi a Série A de 2025, uma competição extremamente emocionante, que fez muitos felizes, fez muitos tristes, que acontece, sempre vai ter um que ganha, um que perde, mas que vai deixar bastante saudades. Já estamos ansiosos para começar 2026 e olha que começa bem cedinho o Brasileirão, até porque o ano que vem tem Copa do Mundo de seleções, né? Então o calendário vai ser bem apertado. E eu quero saber de você, torcedor dos times da Série A ou torcedores dos times da Série B, quero saber a sua opinião sobre o seu time. Como é que você viu o desempenho do seu time em campo? Como é que foi o 2025 do seu time do coração? Coloca aí nos comentários, quero a sua opinião sobre a presidência, sobre a gestão. Concorda com a análise aqui do vídeo, discorda, é natural, tá? Você tem todo o direito do mundo de concordar ou discordar dessa análise. Fica aqui livre para você dar a sua opinião aqui nos comentários. Coloca aí a sua opinião, você torcedor de Série A, Série B, dos times que caíram, dos times que foram para Libertadores, Sul-Americana e aqueles que nem conquistaram nada, ficaram ali no meio do caminho, Inter, Vasco e Vitória. Coloca aí a sua opinião nos comentários, beleza? Já peço que você deixe seu like, se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. E peço pra você que se aparecer o botão hypar pra você, quando você deixou o like ou arrastou a descrição pro lado, clica nesse botão que ajuda demais, mas ajuda demais, cara. O trabalho aqui, aumenta o fortalecimento, melhora o engajamento da galera, traz mais torcedores, tudo isso ajuda demais aqui no conteúdo, beleza? Por fim, se você quiser entrar no grupo de futebol que mais cresce aqui na internet, um grupo democrático, um grupo de notícias, um grupo de informações e de diversão também, entre no Gather Futebol Clube, é a partir de apenas R$ 1,99, míseros R$ 1,99. Lá tem torcedores de tudo quanto é time, pra conversar com você, pra trocar ideia, pra poder desabafar, pra falar do campeonato, pra postar informações novas. E lá sempre tem tabela de jogos, tabela de esportes do dia pra você acompanhar seu esporte preferido, seu time do coração. Notícias agora, o mercado da bola, você pode ter certeza, vai ter notícia todo dia lá falando do seu time do coração, também pra você saber como é que tá sendo aí esse mercadão aí da bola do final do ano. Além de outros conteúdos exclusivos e antecipados, tudo isso a partir de apenas R$ 1,99, beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, perdão aí o vídeo longo, mas precisava cobrir tudo isso pra você, espero que você tenha gostado, e eu deixo aqui um abração de torcedor pra todos vocês.